episódio 5 da série Mulheres de Quarto. Você já percebeu que praticamente tudo na vida, tudo que tem vida, passa por fases? A borboleta tem a fase de ser uma lagarta. E dali a pouco ela vive uma nova fase, que é voar lindamente com asas coloridas. A mulher tem a fase de reprodução e depois que esse período encerra, ela vive uma nova fase, que não reproduz mais. Uma criança, ela vive ali as fases da infância para ela se tornar um adulto. E o tempo é oportuno para a gente fazer essa reflexão. Porque quando nós passamos por um processo de mudança, quando nós mudamos a nossa mente, as nossas ações também mudam. E uma coisa é fato, quando Deus muda os nossos pensamentos, Ele muda o nosso interior ali, Ele trabalha. E as nossas ações são frutos dessa mudança. É por isso que hoje nós vamos falar sobre estações. Porque tudo que o inimigo quer é que você não viva as novas estações de Deus para você. Você conhece alguém que passou por luto e nunca mais conseguiu superar esse luto? A pessoa definhou. Ano após ano ela vinha se definhando em razão desse luto. Ela não conseguiu sair daquele buraco. Você conhece uma pessoa que faliu e nunca mais conseguiu se recuperar, respirar, tocar a vida? Estagnou naquela fase. Uma pessoa que perdeu um namorado que amava muito. O cara foi lá, meteu o pé e ela não conseguiu se recuperar, porque ela achava que ele era a última bolacha do pacote. Ela não conseguiu sair dessa fase nunca mais. Até conseguiu namorar outras pessoas, mas não conseguiu tirar esse rapaz da cabeça nunca mais. Você tá entendendo? Tudo que o inimigo quer é que você não viva as novas estações de Deus para você, as novas fases. É por isso que ele sempre vai arrumar um jeito de querer te travar na fase em que você está. É por isso que talvez tem anos que você está nessa mesma fase hoje. Mas em nome de Jesus, ao final do podcast de hoje, você vai destravar, você vai entender que existe algo maior querendo te impulsionar para as próximas fases. Parece que quando nós estamos num momento de transição na vida, na carreira, o nosso adversário ele tenta nos fazer desistir, voltar atrás. Parece que ele arruma um jeito de colocar na nossa cabeça que não vale a pena persistir, insistir em viver algo novo. Só que Deus não pode levar ninguém a uma nova estação sem que essa pessoa esteja disposta a desapegar das coisas velhas. Sentimentos velhos, feridas velhas, amizades talvez, desamores antigos, decepções do passado, feridas. Aquela falta de perdão, sabe? No coração. Tudo isso pode estar nos impedindo de viver a próxima fase. E essas coisas, elas não podem fazer parte do nosso futuro. É por isso que muitas vezes nós estamos travados hoje, né? Ou há muito tempo numa mesma fase. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 8, verso 22, diz o seguinte: enquanto durar a terra, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. E nesse capítulo aqui, Deus está fazendo uma aliança com Noé. E Deus está falando com Noé: Noé, eu não vou voltar a destruir tudo. Porque enquanto existir a terra, vão haver períodos, estações, processos, momentos. Vai ter a fase fria, vai ter a noite, vai ter a parte gelada da coisa, mas também vai ter o verão, vai ter a primavera, vai ter o calor, vai ter o dia.
significa que um dia pode até estar tudo mal. Mas dali a pouco essa fase mal vai passar. Vai ceder lugar para o novo, para outro momento, outra fase. E eu quero começar aqui falando sobre o inverno. Porque tem muita gente que chega no inverno e para. E fica anos no inverno. O inverno é aquela fase em que os ventos não sopram a nosso favor. Tudo tá frio, tá tudo gelado. As pessoas ao nosso redor, elas também estão frias, estão sem amor. E de um jeito ou de outro elas vão querer contaminar o nosso coração. Porque uma coisa é estar frio do lado de fora, outra coisa é eu permitir que o gelo, o frio, entre dentro de mim. Haverá tempo em que as pessoas vão abrir a boca não para te edificar e te abençoar, porque elas estão tão frias, elas estão no inverno profundo há tanto tempo, que elas já se tornaram naturalmente pessoas frias, geladas. Tudo que sai da boca delas é palavras de maldição, de negação. Jamais elas vão te impulsionar, jamais elas vão te falar palavras de afirmação e de encorajamento. Pelo contrário, elas vão querer te contaminar com o gelo que tem dentro delas. Pessoas que estagnaram no inverno e vão querer que você fique estagnado também. Elas vão querer amaldiçoar a sua vida, elas vão se incomodar, porque você ainda não está num nível de gelo igual elas. Talvez ninguém vai acreditar em você, ninguém vai querer te dar uma nova chance. E o inverno, meus queridos, ele é gelado. Parece que tudo dói um pouco mais no inverno. Tudo parece um pouco mais intenso no inverno. Só que, como a própria Bíblia falou aqui em Gênesis capítulo 8, verso 22. O inverno vem e passa. Tem que passar. E o que é que faz o inverno passar? É alimentar o fogo com lenha. É me alimentar diariamente do amor de Deus. É alimentar ali a lenha no altar todos os dias para conservar acesa a chama do relacionamento, da comunhão, da intimidade com Deus. Olha a importância do secreto aí. Só não vai ser atingido pela frieza espiritual dos últimos dias da terra aqueles que estão buscando manter acesa a chama do altar todos os dias. Porque senão, vem qualquer influência externa, qualquer pessoinha externa e consegue me fazer ficar gelada igual ela. Fria. O inverno, ele só nos mata quando ele entra dentro de nós. Quando o frio de fora, ele também se torna o frio daqui de dentro. Quando o gelo toca o nosso coração, a fé vai morrendo, a fé vai minando, a paixão por Jesus vai definhando, o coração vai gelando, o amor vai esfriando, vai acabando, até o momento em que você vai embora. E eu não estou falando de ir embora da igreja, eu não estou falando de sair da igreja e parar de frequentar os cultos, até porque muitos que são frequentes nos cultos, eles já se foram há muito tempo, eles já estão no inverno há tempos. Eles já se desligaram de Deus há muito tempo, mas continua seguindo um ritual, um protocolo. Ele só não tem motivos para ficar. Ele faz várias coisas por hábito, mas já está longe de Jesus há muito tempo. O coração está gelado há muito tempo. E talvez eu fale para alguém hoje que está passando pelo período de inverno. Apatia. E quando o inverno entra dentro da sua vida, quando você permite que o inverno entre dentro da sua vida e do seu coração, você se torna insensível a tudo, até mesmo a voz do Espírito Santo. Já viu quando você toca o gelo com as mãos? Fica gelado, a ponta dos dedos assim, ó, fica gelada, perde a sensibilidade ao toque. Você não sente nada, fica anestesiada. E é assim que muitas pessoas estão na fé.
permitiram se contaminar com a frieza do mundo, com o gelo espiritual do mundo, e permitiu que isso entrasse no coração. E é esse grupo de pessoas, é exatamente esse grupo de pessoas que fala: Deus se esqueceu de mim. Deus está tão longe. Eu não sinto que as minhas orações elas são ouvidas. Eu não sinto que minhas orações são respondidas. Eu não sinto que a minha prece ela toca o céu. Eu não sinto Deus perto de mim em hora nenhuma. Deus está longe. E a pergunta que eu faço para você nesse momento é: a culpa é de quem? Quem foi que deixou apagar a chama? Quem foi que deixou de alimentar o altar com fogo? Quem foi que deixou de ir para o secreto todos os dias? Porque uma coisa é fato: o fogo só morre quando ele não é alimentador. Vai ter dias que a gente vai colocar lenhas grandes e pesadas e grossas, que nós vamos ter tempo de passar horas e horas na presença de Deus alimentando o fogo. Tem dias que não vai dar, mas a gente não deixa de pôr, nem que seja um graveto. Esse fogo, ele só se mantém aceso quando você alimenta ele todos os dias. Querido, se você não manter acesa essa chama, essa paixão por Jesus, esse relacionamento, se você não esquentar isso com fogo quente todos os dias, o gelo, ele mata o fogo. É por isso que você está na condição atual. É por isso que esse inverno está aí na sua vida há tanto tempo. E você não sabe o caminho. Você não sabe o caminho. O fogo, ele consegue derreter o gelo. Mas para isso você precisa de atitude. E talvez agora você pense: quando foi que eu deixei acontecer o contrário? Quando foi que eu deixei o gelo apagar o fogo? Foi quando você parou de se posicionar no secreto, no centro da vontade de Deus, na oração, no jejum, no joelho dobrado. Você tem que entender que sem Jesus você não vence nada. Sem Jesus você não é nada. E hoje é o momento mais oportuno da sua vida para você voltar. Porque talvez você está esperando acontecer algo para voltar para a presença de Deus, para reacender essa chama. Mas talvez você só tenha o hoje. Talvez você vai sair de casa e não vai nem voltar. Se a sua vida for ceifada, como é que você acha que você vai ter tempo de se reconciliar com Deus e sair desse inverno? A chama do mundo ela está se apagando, a terra está em trevas, mas a chama do seu coração, o seu altar de adoração a Deus, ele não pode apagar. A fase do inverno ela até vem na vida de todo cristão, mas ela vem e passa. E o que vai fazer esse gelo ir embora é a chama que eu não deixo apagar. É a chama que eu alimento todos os dias no secreto. Até quando você vai querer viver nesse inverno? Ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora para você acessar a nova fase. E agora existe um outro grupo de pessoas nessa segunda fase chamada outono. O outono também é uma fase que dói. Porque você olha para os seus frutos, as suas folhas, e o vento está levando tudo de você. Tem alguém aí nessa fase? Parece que o vento está levando a alegria, o brilho no olhar, a vontade de levantar da cama. No outono, as folhas que estavam bonitinhas, os frutos que estavam bonitinhos começam a amarelar e cair. Tudo que estava verdinho, bonito, que tinha muita vida, começa a amarelar e cair. E é nesse momento que eu entendo que vida com Deus, ela não pode se tornar tão confortável a ponto de eu viver só de aparências. Porque não, a árvore ela não vai estar bonitinha o tempo todo.
O outono às vezes ele vem e ele leva os nossos frutos. Não para que a gente morra, mas é porque a árvore precisa perder algumas coisas. Ela precisa de espaço para dar novos frutos. E a gente vai ver a beleza da árvore indo embora. Sabe por quê? Porque não é a beleza exterior que importa para Deus. É o conteúdo dela. É a qualidade dos frutos que ela produz. Não são as rugas do seu rosto, o cabelo enrolado ou liso, a roupa de marca, nada disso. É a experiência que você tem com Deus, é a qualidade do seu relacionamento com Deus. Ainda que você esteja perdendo hoje frutos e folhas. Essa experiência, ela é tão importante, porque muitas vezes a gente é a árvore. A gente está vendo os frutos irem, a gente está vendo as folhas irem. Só que a experiência com Deus ela é tão intensa que isso não vai nos marcar tanto, isso não vai estagnar nossa vida nessa fase, porque a gente entende que Deus vai restituir aquilo que Ele mesmo está permitindo que se vá. O mundo pede que a gente viva de aparências. Mas Deus, Ele nos pede uma vida que rompe as aparências. Uma vida com essência, com testemunho, com verdade, com fogo no altar, com intensidade. Não tente camuflar para Deus as coisas que Ele sabe. Porque talvez as pessoas olhem para você e falam, olha, ela é uma árvore frutífera, belíssima. Olha, ela é apaixonada por Jesus. Olha, ela está sempre bem posicionada na presença de Deus. Só que às vezes você não passa de aparência. Não tenta camuflar para Deus as coisas que Ele sabe. Porque as pessoas só vê as folhas e os frutos. Deus vê o conteúdo da árvore. Já tentou pegar uma fruta remanescente no pé, fora da época? Por fora ela até tá ok. Mas quando você abre, ela tá estragada, ou seca, ou podre. Talvez alguém está no outono agora. As pessoas olham para você e falam, nossa, aquela fase que ela passou, ela já está curada daquilo. Ela já está curada daquela traição. Ela já está curada daquilo que ela viveu. Aquela fase difícil. As pessoas estão vendo só a árvore do lado de fora, só a casca. Só que quando Deus olha para o conteúdo, Deus fala, não está curada não, ele está só escondido. Está tudo escondido. Ela ainda lembra da pessoa que ofendeu, ela ainda lembra da pessoa que feriu, ela ainda não liberou perdão para ninguém, ela ainda não liberou perdão para quem traiu, ela não... Entende? Mas por fora está tudo bem. Aí vem Deus e Ele precisa tirar algumas coisas de você para te tratar. Aí vem Deus e precisa tirar frutos e folhas para te tratar. Algumas coisas nós só vamos aprender no outono, quando Deus levar certas coisas e pessoas da nossa vida. No fundo, Deus sempre pensa na sua cura, para você ser uma pessoa diferente. O problema é que quando você perde qualquer coisinha, você reclama, murmura, surta, braveja, xinga todo mundo, se revolta contra Deus. Por que eu? Por que eu, Deus? Tem tanta gente ruim no mundo, por que que eu perdi essa pessoa? Por que eu perdi essas coisas? Por que eu perdi essa empresa? Por que eu perdi esse negócio? Por que que meu casamento acabou? Por que que essa amizade foi embora? Uma amizade de tantos anos. Por que que essa pessoa me decepcionou? Por que que esse homem me traiu se eu sou uma mulher tão boa? Por que eu? Por que que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que que está tirando esses frutos de mim, essas folhas?
Às vezes Deus tem que deixar algumas coisas irem. Às vezes nem é Ele que leva, mas às vezes Ele permite para que você possa ser tratado e curado. Deixa Deus levar embora o que precisa ser levado. Para de reclamar quando Deus estiver trabalhando e tirando certas coisas e pessoas de você. Porque a primavera precisa chegar. E a primavera chega com cor. A gente nem se lembra tanto mais dos dias difíceis, ruins, melancólicos, cinzentos do inverno. Eis que tudo se fez novo. A primavera chega e ela vem com cor. A gente consegue olhar para o que foi levado e já não dói tanto assim. A gente olha com um pouco mais de maturidade para o que foi tirado de nós. A gente consegue entender com um pouco mais de maturidade que aquilo que foi embora, aquilo que foi levado, de alguma forma, contribui para o meu bem. E aí começa a crescer uma nova flor, um novo fruto. E aí vem a recaída, porque você insiste em estar apegada nos frutos velhos, nos frutos podres da árvore. Você sabe que eles não te fazem bem, mas você quer insistir. E aí abre a gaveta, pega aquele tanto de foto do passado e começa a chorar, chorar, chorar e afunda na depressão de novo. E você começa a lembrar de tudo que as pessoas te fizeram e começa a crescer aquela raiva, aquele ódio no coração de novo. Deus quer te levar para o próximo nível, mas você está apegada no que ficou no passado. Libera. Porque fruto podre fede e estraga até mesmo os frutos bons do cesto. Olha para o relacionamento que você tem hoje. Será que esse namorado, essa pessoa que você está com medo de deixar ir, Deus já te deu todos os sinais que essa pessoa tem que ir embora da sua vida? Você não deixa ir. Esse emprego tóxico que você está hoje, deixa ir. Essas amizades de infância que só corrompem o seu caráter e te afasta diante da presença de Deus, deixa isso embora. Deixa esse fruto podre embora. Porque se você não deixar ir, não tem como a primavera de Deus chegar na sua vida com novidade. Na sua vida, no seu casamento, na sua vida familiar. Mas, Thalita, eu vou sofrer demais se eu deixar essas coisas irem. E o interessante é que a gente sabe quando Deus quer levar algo embora de nós. Mas a gente está preocupado só com o nosso querer. A nossa vontade, ela sempre tem que prevalecer à vontade de Deus. No final das contas, cada vez que a gente não deixa Deus agir da forma que Ele quer, a gente está declarando para Deus: Deus, você não é suficiente. Eu tenho que estar no controle, não você. E a gente chora, porque a gente não quer deixar Deus levar o que precisa ser levado. A gente não quer deixar Deus tratar o que precisa ser tratado. E chora, e chora, e chora, e chora. E o que era para durar uma noite e vir amanhã, o dia, a luz. A gente fica 3, 4 dias seguidos. 3, 4 anos seguidos, só na noite, só na treva, só no frio, só no gelado, só no choro. Thalita, por que Deus não nos poupa do choro nessa terra? Querida, o choro ele é necessário. Ele é uma arma poderosa, porque o choro ele limpa o nosso coração, para que a gente sorria pelos motivos certos. Se tem uma arma poderosa para a mulher, além do silêncio, além da leitura da Bíblia, além do quarto secreto com Deus, essa arma poderosa é a lágrima, é o choro. Vai ser preciso chorar às vezes. E nessa estação, começa a vir os passarinhos cantando. Começa a vir a harmonia do lar. Agora você está mais amadurecida em Deus. Você entende que tudo é fase mesmo. Que
Que assim como a fase ruim passou, a boa também vai passar. Mas nessa fase você consegue desfrutar do que você tem. E começa a digerir com mais alegria o que foi perdido. Nessa estação a gente começa a ver os frutos do Espírito brotando em nós. A gente vê as coisas com um pouco mais de paciência. A gente não quer levar tudo tão a ferro e fogo. Começa a aparecer aquela jovem, aquela mulher mais prudente. A mulher começa a ficar mais virtuosa. Ela já sofreu tanto no inverno, ela já sofreu tanto no outono, que agora, na primavera, ela está mais amadurecida. Ela já está mais fortalecida em Deus. Ela já é uma mulher que frequenta o secreto com Deus. Ela já mantém a chama acesa, porque ela sabe que o inverno vai chegar de novo. Ela já não se importa tanto com o exterior, porque ela sabe que as frutas e as folhas, elas vão se perder no outono de novo. Ela já entendeu que tudo é ciclo. Então ela aproveita a fase atual chamada primavera. E por ela ser uma mulher já amadurecida em Deus, ela fica feliz vendo a primavera brotar. Não importa se é no jardim dela, ou se é no jardim da sua irmã, da sua amiga, da sua colega de trabalho. Porque muitas vezes nós vamos olhar para o lado e vai ver o jardim de alguém mais bonito que o seu. E você tem que se alegrar. Isso prova que você entende de fases. Isso prova que você entende de ciclos. Isso prova que você entende de estações. Isso prova que você amadureceu no espírito e você sabe que a sua vez vai chegar. Tá vendo só porque você não pode estagnar a sua vida numa fase difícil? Tá vendo porque você não pode largar o barco e afundar aí? Só porque a fase agora tá difícil? Supera esse luto. Supera essa traição. Supera essa ofensa. Supera essa mágoa. Supera essa pessoa aí que te roubou, que foi injusta com você. Supera aí essas cicatrizes da vida. Você tem que superar para você amadurecer em Deus. Para você manter todo dia esse altar com fogo. E dar espaço para a primavera, para o verão chegar. Às vezes até parece que a fase boa da vida é só a primavera e o verão, mas não. O inverno e o outono também é uma fase boa, porque aí você vai se aproximar mais de Deus. Você vai ver tudo difícil na sua vida e você vai se aproximar ainda mais de Deus. É necessário o inverno, o frio, o gelado, a noite. Elas são necessárias, porque se a vida fosse só feita de coisas boas, muito provavelmente o homem nem se lembraria que Deus existe. E dali a pouco o verão chega. Verão é tempo de desfrute. Mas também é um tempo de contemplação. Alguns chegam na praia e já vão pulando direto na água. Outros não. Outros sentam ali na beirada da areia e ficam só olhando o mar, o céu, a areia, as pessoas. Ficam ali contemplando, desfrutando. E quando o verão chega, a gente começa a desfrutar e contemplar as coisas que Deus está fazendo na minha vida. E o interessante é que no verão a temperatura é alta, certo? O verão é a fase em que você deveria estar mais constante em Deus. A temperatura está alta. O fogo está no altar, aceso. Só que quando essa fase chega de contentamento, de alegria, de desfrute, de contemplação para o que Deus está fazendo, normalmente essa fase chega e as pessoas param de orar. As pessoas param de colocar a lenha no altar. Para de ir para o secreto com Deus. Afinal de contas, está tudo bem.
tá dando tudo certo, tá fluindo. Só que no verão chove, queridos. No verão chove e a temperatura continua alta. Ela tem que continuar alta. Como está a sua vida espiritual? Será que está chovendo aí? Será que está caindo uma tempestade sobre a sua cabeça? Entenda uma coisa, queridos. Pode até chover, mas a temperatura, ela tem que continuar alta. É fogo no altar constante. Vem tempestade e a temperatura tem que continuar alta. Vem deserto, vem males, vem aflição, doença e a temperatura continua alta. Tem que continuar alta. O verão ele vem para revelar, para mostrar a sua constância com Deus. A sua constância na presença de Deus. Essa fase é mais favorável, só que é aqui que muita gente cai e não levanta. Muitas coisas nessa vida, elas vão vir para nos lembrar que eu não posso deixar a chama do altar se apagar. Eu falei aqui de 4 estações, só que nenhuma delas toca as raízes da árvore. O fundamento, ele tem que estar seguro, preservado. O inverno, ele pode até levar as folhas, os frutos, mas se a árvore tiver raiz, ela vai ser renovada. O frio pode vir com tudo. Se a árvore tiver raiz, ela não vai morrer, ela vai ser guardada. O livro de Jó, ele fala sobre a esperança que existe para a árvore que foi cortada. Não importa a estação. O texto nem revela em qual estação ela foi cortada. O texto não revela por qual motivo a árvore foi cortada. Mas ele fala que se a árvore ela tem raiz, ela vai voltar a viver. Ela vai viver, aliás. Ela pode ser cortada, ela pode ser machucada, ela pode ser ferida, mas a raiz está lá, firme e forte. Ela vai voltar a brotar. Talvez eu fale para alguém que está ferida, machucada. Alguém te cortou. Alguém deixou seu coração em cacos. Talvez o frio do inverno, o gelo do inverno. Talvez o vento do outono, tudo isso está acabando com você. Mas a pergunta que eu te faço é: como está a sua raiz? Tem fundamento aí? Você está firme, está bem fundamentada em Deus? Porque senão, querida, qualquer coisinha vai te quebrar toda. Se você é uma pessoa bem fundamentada na sua fé, se você está diariamente posicionada na oração, no secreto com Deus, na leitura da Bíblia, no jejum, na comunhão com Deus, se você já não está satisfeita mais com leitinho, que é alimento sólido, se você corre para a presença de Deus, não importa se é inverno, verão, primavera, outono, você está regando sua raiz com a água viva, que é Jesus. E a água viva quer tocar sua raiz hoje, para te levantar, para te fazer renascer, brotar outra vez. Mas tem que ter raiz. Se não tem raiz, não tem jeito. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. E não importa em qual fase da vida você está. Todo ser humano, toda mulher de Deus, todo homem de Deus, todo homem que não é tão íntimo de Deus assim, vão passar pelas 4 estações ao longo da vida. Mas quanto mais rápido você aprende, quanto mais rápido você extrai as lições que Deus quer para você nessa fase, mais rápido você vai passar para a próxima.
quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Deus, não deixe que nada toque as nossas raízes. Que nenhuma dificuldade, que nenhuma queda, ela toque nossas raízes. Que nada seja suficientemente forte para tocar a nossa raiz. Nós queremos estar intocáveis em Deus. Que sejamos pessoas posicionadas, mulheres posicionadas no secreto. Porque quando as aflições e as estações da vida elas vierem, elas podem nos quebrar toda. Pode levar nossos frutos, nossas folhas. Pode levar nossa beleza exterior, mas nós vamos ter raiz, conteúdo, experiência em Deus. Senhor, nós queremos mais de Ti. E para isso, Deus, eu declaro hoje vitória, vitória, bênçãos, intimidade com o Senhor. Que nós possamos ser pessoas posicionadas cada dia mais para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus. Amém.